noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Aqui, o Jaime, lá de Juiz de Fora, me avisa que a igreja de Santa Rita de Cássia voltou a rezar a missa tridentina. Aos poucos a missa tridentina vai voltando. Aos poucos não, até que está voltando velozmente, graças à iniciativa do Papa Bento XVI. Então, a igreja de Santa Rita de Cássia, na rua Barão do Retiro 388, em Juiz de Fora, Minas Gerais, volta a rezar a missa tridentina aos domingos, às 16 horas, com o padre Elílio. Então, no começo, poucas pessoas estão frequentando, umas 20 pessoas, a maioria alunos do curso de filosofia, nosso curso de filosofia online, mas à medida que a gente vai divulgando, isso vai aumentar. Então, se você não quer ir na missa tridentina, você também pode ir no seminário de cultura do Foro de São Paulo, em El Salvador, então, em 1 e 2 de julho, né? Agora aqui, estão lá, analisando aqui, a agenda cultural da esquerda latino-americana e caribenha, a formação de uma cultura popular frente à cultura dominante. Eu não sei que porra é essa, porque eu só vejo cultura dominante, só vejo cultura comunista por aí. Agora eles imaginam que existe uma outra cultura dominante, né, e que eles vão substituí-la. Então é bom, porque você é ao mesmo tempo a cultura dominante e você já é a cultura substitutiva. Essa é uma maravilha, né? Você vai lá, veja, por exemplo, você pega essas novelas da Globo, shows, essa coisa, vê aí quantos reacionários, quantos conservadores estão lá, né? Quantos camaradas, né, falando em favor da missa tridentina, falando contra o aborto, né? Falando contra o casamento gay. Veja quantos tem. Você soma, né? Vai dar, não dá um, né? E quando tem, eles são os malvados da novela, exatamente. Né? Então, esse é uma delícia, porque você ocupa os dois lugares ao mesmo tempo, né? Aqui, leitura crítica do bicentenário das independências dos países latino-americanos e caribenhos. Depois, aqui, a gestão cultural como eixo transversal do trabalho partidário para fortalecer a formação ideológica e a organização territorial. Mas a gente nem tem o que discutir, isso está indo às mil maravilhas, meus filhos. Vocês já dominam toda a cultura latino-americana, não tem mais espaço para ninguém, porra. Especialmente no Brasil, né? Então ainda estou reclamando, quer dizer, é um negócio incrível. Quando era jovem, tinha um amigo, ele gostava, quando ele queria bater alguma pessoa, ele se trancava no quarto com o sujeito e enchia o camarada de porrada e ele mesmo gritava: ai, pelo amor de Deus, não me mata mais. Esses caras fazem exatamente a mesma coisa. Eles batem e eles choram, né? Vê lá se está faltando dinheiro, por exemplo. Nunca faltou dinheiro algum dia. O coitado do Foro de São Paulo quer fazer uma reunião, né? Aí em Vila Melcunhé e não tem dinheiro para as pessoas irem. Vê se isso aconteceu alguma vez. Nunca. Né? Agora, por outro lado, veja se alguém no Brasil, desses empresários, dessa putada empresarial aí que representa o espírito liberal no Brasil, se eles alguma vez tentaram assim, olha, vamos montar aqui um think tank, vamos montar uma instituição de pesquisa para a gente acompanhar e saber qual é a estrutura da esquerda, quais são as organizações, de onde vem o dinheiro, porque nós temos que, afinal de contas, nós temos que saber quem é o nosso inimigo. Não, eles não querem saber quem é o inimigo. É proibido investigar isso aí, meu Deus do céu. Agora, de vez em quando faz uns encontros, assim, chama lá meia dúzia de intelectuais, chama o Rodrigo Constantino, chama o Paulo Giraldelli, né? E põe eles em um hotel de 5 estrelas, enche eles de comida, né? Gasta um dinheirão para trazer uns palhaços do outro mundo para fazer o quê? Propaganda das ideias liberais. Isso no Brasil, liberal no Brasil, isso faz propaganda da livre iniciativa, né? Propaganda da democracia representativa. É só isso. Mas é uma beleza. Quer dizer, enquanto isso, o outro lado, né, está organizado há 30 anos com um serviço de informações, com uma infinidade de think tanks, com reuniões diárias para análise de conjuntura e para reformulação da estratégia. Os caras estão pensando 24 horas por dia. E o outro lado lá, está ouvindo Rodrigo Constantino. Puta que pariu, minha gente. É um negócio tão desproporcional assim.
De um lado são homens de ferro, do ferro, do outro são homens de geleia. Né? Então, olha, eu digo para vocês, o doutor Emir Sader, comparado com Rodrigo Constantino, é Albert Einstein, é William Shakespeare, é Aristóteles. Né? É por isso que a coisa não vai, meu Deus do céu. Né? Agora, Rodrigo Constantino, comparado com Paulo Giraldelli, meu Deus do céu, ele é Leibniz. Né? Então, o negócio pro lado da direita liberal brasileira tá uma merda total. É uma coisa assim que eu tenho, sabe, eu fico com dó, eu tenho piedade, eu escuto os liberais, eu tenho piedade, falo, coitadinho, eles estão se ferrando cada vez mais. E merecem, porque eles não têm a mais mínima ideia do que seja política, mas nem de longe. A direita no Brasil é constituída assim, meia dúzia de empresários, né, que visando exclusivamente aos seus interesses empresariais imediatos, contratam meia dúzia de intelectuais para dizer as coisas que eles gostam de ouvir. Né? Então, a função do intelectual na direita é simplesmente agradar empresários. Então, a direita no Brasil é a direita puramente empresarial, é a direita dinheirista apenas, porra. Tem ninguém que ser conservador por convicção, bom, é claro que existe, mas espalhado no país e não participa dessa merda toda. Eu nunca vi um conservador por convicção aparecer, por exemplo, no Fórum da Liberdade. Isso aí é pessoal de mentalidade empresarial. E, ademais, empresário como é? Empresário vive da boa imagem. Então ele quer estar bem com todo mundo, então tem que dar uma afagada no pessoal da esquerda, né? Sempre tinha alguns convidados de esquerda lá, né? Uma vez foi lá o Ciro Gomes, deu um cacete no Rodrigo Constantino, né? E imagina perder uma discussão pro Ciro Gomes, puta que pariu, puta merda. Como é que pode? Só no meio liberal brasileiro, meu Deus do céu. Ai, que saudade, viu? Porque eu vi discussão também entre o Franco, cara que era do Gustavo Franco, que era o homem do Banco Central, e o Ciro Gomes. Ciro Gomes saiu para entre as pernas, porque estava discutindo com o sujeito que conhece o assunto. Agora, discutir o Rodrigo Constantino para discutir com o Ciro Gomes. Ah, meu Deus do céu. Puta vida. Isso aí é lutar com o Mike Tyson, meu Deus do céu. Né? Então, agora olha aqui, para você ver como estão as coisas. Você vê a ignorância desse pessoal liberal no Brasil. O deputado Marcelo Itagiba, do PSDB, fez um discurso, outro dia, denunciando que entrou no Brasil ilegalmente, né, o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, Qassem Soleimani. Né? E o sujeito veio na comitiva do Ahmadinejad, o nome dele não consta de lista nenhuma, ninguém viu o passaporte, viu por... O cara entrou por baixo do pano e foi conversar com quem? Com gente do governo. Quer dizer que está havendo acordo aí por trás, secreto, entre o nosso governo e organizações terroristas, porque a Guarda Revolucionária Iraniana não é apenas uma organização terrorista, ela coordena atividades terroristas em várias partes do mundo. Quer dizer, o comando é o alto comando estratégico do terrorismo internacional, vai lá, conversa com, né, o nosso presidente, com o ministro, sei lá com quem, nas altas esferas, e ninguém fica sabendo de porra nenhuma. Quer dizer, é um negócio incrível. Eu já dei aqui, por exemplo, para vocês, da página do David Horowitz, que chama Discover the Network. E outra página que se chama Activist Cash. Então são duas páginas onde você acompanha todas as ligações que existem entre essas organizações de esquerda, ONGs, governos, bancos, organizações terroristas. Você sabe por onde circula o dinheiro. Tá certo? Porque quando é para saber o que uma pessoa é, não adianta você saber, por exemplo, o pessoal pergunta, fulano então é comunista? Eu digo, não, meu filho, não é essa a pergunta. É da onde vem o dinheiro dele, porra. Porque convicções só interessam em homens de ideias, que são homens sinceros, homens sérios. Não é quando você está de politiqueiro, vagabundo. Não interessa a ideia que ele tem, interessa de onde vem o dinheiro, porque ele vai fazer o que o fornecedor do dinheiro mandar. Então é isso que você tem que investigar. Tem que saber de onde vem o dinheiro e de onde vem as ordens. Né? Então, um serviço desse eu tentei organizar no Brasil em 2003, 2004, tá certo? Quando chegou na terceira, reuni ali 12 especialistas e falei, vamos estudar esse negócio e vamos tentar mapear, ver que merda é essa esquerda latino-americana, saber quem é quem se conecta com quem, de onde vem as ordens, de onde vem o dinheiro.
né? E na terceira reunião acabou o dinheiro para a gente reunir, né? Então, o único empreendimento desse tipo que eu conheço no Brasil. Agora o pessoal fica gastando um montão de dinheiro com propaganda de ideias liberais. Eu digo, meu Deus do céu, eu estou com o saco cheio de amador, sabe? Não aguento mais amador, porra. No Brasil todo mundo é amador. Vê aqui, estou falando aqui do PSDB. E aqui, senhor Marcelo Targino, o senhor tem toda a razão, cumprimento o senhor pela sua coragem de denunciar isso aí, mas vou fazer uma pergunta, cadê a militância do PSDB? Você já viu alguma manifestação pública organizada pelo PSDB? Já viu o PSDB lotar a Praça da Sé para protestar contra alguma coisa? Não, porque vocês não têm militantes, vocês só têm cabo eleitoral. Vocês consistem em 3 tipos de pessoas. Olha aqui, vocês têm políticos, você tem cabos eleitorais, propaganda publicitários, etc, etc, e vocês têm o eleitor. Militância não tem. Então, quando é que esse pessoal vai enfiar na cabeça que sem militância não existe política? Puta que pariu! Eu digo isso para esse pessoal há 20 anos! Há 20 anos! Eu já estou com o saco cheio. Quer dizer, ou vocês são todos uns farsantes mesmo, vocês estão aí só para servir de camisinha, né? Sei lá, a Dilma e o Lula fornecem a piroca, vocês fornecem a camisinha e nós fornecemos o quê? Imagina, como dizia o Bruno Tolentino, é a pergunta que não quer calar, mas o cu era de quem? Então, isso aí está 20 anos, ou vocês são burros demais, mais burros do que é admissível na espécie humana, que já desceram abaixo da espécie humana, da sua burrice, ou então vocês são vendidos e vocês estão ganhando dinheiro para servir de camisinha, tá certo? E eu falo nós, mas olha, eu já estou aqui longe, né? Aqui, piroca que vem para cima de mim é outra, né? É Obama, essas coisas e tal, né? Mas vocês estão aí no Brasil sofrendo, porra, com 50 mil homicídios por ano, não pode sair de casa, é bala perdida para tudo quanto é lado, imposto de 40%, né? Essa festa aí de corrupção federal, o governo espalhando dinheiro para todo mundo. Ou vocês que estão aí pagando o pato, meu Deus do céu, vocês têm que tomar providência. Tem algum empresário me ouvindo? Olha, entenda, esse empresariado no Brasil não presta, porra. Só pensa naquele termo imediato dinheirista. Não, por exemplo, eles gostam de ser rodeados de intelectuais. Então tem 2 tipos de intelectuais. Tem os intelectuais de esquerda, que eles têm medo, que manda neles. Então, o intelectual de esquerda fala, eles bate continente. Sim, senhor, sim, senhor. E tem os intelectuais de direita que eles contratam e pagam para repetir o discurso empresarial. Quer dizer, o intelectual não é para pensar. Quem pensa é o empresário. Quem pensa é o cara do dinheiro. Falar assim, não dá, porra. Então, é por isso que os caras não gostam de mim. Eles gostam do Rodrigo Constantino, gostam dos Paulo Giraldez, gostam dessas porras, você tá entendendo? Porque eu chego lá e digo, eu estudei o assunto, eu conheço o assunto e você não. Portanto, você fica quietinho, senta aí, escuta o que eu vou lhe dizer. E ou você faz o que eu estou dizendo, ou você vai se fuder, você vai tomar no cu. Tá certo? E daí o cara ele já tá, coitado, tanto tomar no cu já tá com hemorroida, tá entendendo? Mas mesmo assim, é teimoso. Por quê? No Brasil, qualquer filhinho de papai acha que sabe. Você estudou o assunto 40 anos, mas ele ganhou um banco do papai, então ele sabe. É essa merda que não dá, você tá entendendo? Quer dizer, essa elite brasileira é tão corrupta e tão podre quanto a esquerda, meu Deus do céu. Assim não dá. Então vocês não têm pra onde correr. O que tem que fazer aí, tem que constituir uma nova elite intelectual séria. Então muita gente, não 2.000 pessoas basta. De gente estudiosa que sabe o que está falando. E daí a gente tem que começar a falar grosso com esse pessoal que tem dinheiro. Olha, vocês ficam quietos, a sua função aqui é dar dinheiro e fazer o que a gente está mandando, porque senão você vai morrer. Você está entendendo? Olha, se você contrata um segurança, um cara para tomar conta da sua casa, para não deixar entrar ladrão, você tem que obedecer ele no que diz respeito à segurança. Sim ou não? Se o cara diz, por exemplo, olha, depois de uma hora você não mete a cara na janela porque vão te dar um tiro. Não deixa seu filho sair sozinho porque vão sequestrá-lo. Daí você diz, quem tá pagando sou eu faço o que eu quiser. Porra, assim tem que se fuder, porra. Então a gente quer defender vocês. A gente entende, não é que eu gosto muito da burguesia, não, mas eu entendo que é melhor ser governado pela burguesia do que ser governado por uma elite revolucionária.
E burguês, afinal de contas, é um bicho inofensivo, tá entendendo? Ele só quer dinheiro, não quer matar ninguém. Então, entre ser governado pela burguesia e ser governado pelo revolucionário, claro, qualquer pessoa sensata prefere a burguesia, tá certo? Mas não é que ela mereça alguma atenção. Tá certo? Burguês é burro, meu Deus do céu. Quando é que vocês vão entender? Eu também conheço um monte de garoto, estudante, né? Pretendente a intelectual. O maior sonho dele é ser contratado pela burguesia, né? Para dizer o que eles querem. Né? É aparecer no Fórum da Liberdade, é ter uma coluna no jornalzinho. Oh, meu Deus do céu, eu vou contar um negócio para vocês. Eu só tenho coluna no jornal porque os caras vieram me procurar. Eu estava muito contente no meu canto, dando minhas aulas, tá entendendo? Eu tenho vergonha de ser jornalista, meu Deus do céu. Né? E eu não sou jornalista, eu sou escritor, sou um filósofo, como dizer, eu não sou jornalista, eu estou jornalista. Né? Agora, aquilo que eu abomino, que eu desprezo, é o sonho maior da vida de certos uns. Então tem um cordão de puxa-saco disputando o carguinho, porra. Então, olha, o meio liberal conservador brasileiro está podre. E os caras que são religiosos, então esses são os piores de todos. Eu chego para mim, eu sou católico. Eu digo, puta vida. Caramba, se o cara fala eu sou católico, eu já saco do meu rolo de papel higiênico. Eu sei que vem intriga, vem difamação, vem mentira, vem calúnia, é só o que vem dessa gente, porra. E voltado contra quem? Contra os inimigos? Não. Contra esse que está distante. Quer dizer, como eu não estou lá para encher a cara dele de porrada, então ele se sente seguro e começa a falar um monte de merda, porra. Agora, vocês não pensam que nas classes altas aqui o negócio é diferente? Eu acabo de prender aqui 11, né, espiões russos. Espião russo nunca faltou aqui, gente. E outro dia estava vendo um documentário aqui, eu soube que em certa época havia mais agentes soviéticos aqui do que agentes do FBI. Fizeram uma lei que diminuía o número de agentes do FBI, enquanto isso a KGB botou um monte de agente aqui, então chegou a ficar desproporcional assim. Agora o que o pessoal não mede é o efeito que isso teve, essas coisas tiveram, o efeito que a infiltração soviética teve aqui a longo prazo. Porque muitas ideias que hoje circulam e se tornaram voz corrente, se tornaram como é que se diz, lugar comum até entre as classes altas, foram inoculadas aqui por agentes de influência soviética. 40, 50 anos atrás, o pessoal não lembra de onde veio. E a cara que não estuda a história, assim, ele perde o fio da meada. Ele ouve um negócio, hoje, ele pensa que aquilo acabou de aparecer. E aí, quando você vai rastrear, você vê que aquilo já é uma coisa de 40, 50 anos atrás. Calculado como um vírus para entrar no organismo e aos poucos ir corroendo. Eu não creio que exista uma só opinião nos meios chamados liberals aqui nos Estados Unidos, que liberal aqui quer dizer esquerdista só, né, que não tem origem de algum modo em agente de influência soviética, se você rastrear bem. Então isso quer dizer que os americanos ficaram porque eles ganharam a Guerra Fria. Falaram, não. Vocês derrubaram a União Soviética, mas a União Soviética era um órgão da Guerra Fria, não era a própria Guerra Fria, né? Era apenas um instrumento. Eles derrubaram aquilo e imediatamente construíram um aparato muito mais eficiente de escala mundial, pegaram uma parte do dinheiro da KGB, criaram um monte de firma fantasma, né, que estão espalhadas pelo mundo, para lavar de dinheiro. Então agora a gente não sabe mais onde estão os agentes soviéticos. Vocês sabem, então, presta atenção, estão os agentes russos que trabalham para o governo russo atualmente. Mas os caras que faziam parte do antigo esquema soviético e que ainda trabalham para ele, tá certo? Sob 1001 identidades, não dá mais para localizar. Por quê? O que fez é o seguinte, quando caiu a União Soviética, o que tem que fazer? Tem que iniciar imediatamente uma perseguição aos caras que foram culpados de todos aqueles crimes de genocídio. E houve, ao contrário, houve a pacificação dos espíritos, né? Então não se castiga ninguém, deixa todo mundo voltar para casa e, sobretudo, não se fiscaliza o que os neguinhos estão fazendo, porra. Tá certo? Então agora, o curioso é que de repente apareceu um monte de milionários soviéticos. Falou, mas peraí, mas se não tinha propriedade privada, de onde apareceram os milionários, meu saco? Hein? Das duas, só tem duas hipóteses. Ou eram os capitalistas clandestinos, que a economia soviética sempre teve capitalismo clandestino, ou é dinheiro que veio da KGB,
E os caras não são propriamente capitalistas. O dinheiro não é de fato deles, é ainda da KGB. Só que agora, meu filho, misturou tudo, não dá para você saber quem é quem. Então, aquele negócio do Sun Tzu, né, conheça o seu inimigo, é praticado pela direita internacional e pela brasileira mais ainda, ao contrário. Nada saiba do seu inimigo. Não olhe o mal, meu filho. Porque se você olha, você, né, é malicioso, você é... Onde já se viu dizer que existe o Foro de São Paulo, porra? Né? Então, quanto empresário, general do exército, puta que pariu! É? Não olhava para mim com o olho fuzilando de ódio quando eu falava dessas coisas, porque dizia, você quer trazer de volta a Guerra Fria, né? Olha aí, e agora? Agora já tomar no cu, porra, né? Já tá que nem um macaquinho, as bolas, né? É? Então, olha, não adianta nem mandar os caras tomar no cu, porque eles já estão tomando faz tanto tempo, que eles já nem sentem mais nada, né? Agora aqui, ó, como sai na mídia brasileira aqui, o pessoal da RBS, detenção de supostos espiões. Olha, é o artigo do Jacornélio Gonzaga, o suposto. Né? O suposto é o personagem que mais aparece na mídia. O suposto espião, o suposto terrorista, o suposto estuprador, todo mundo é suposto. Quer dizer que isso virou uma indústria de supositório, porra. Você tá entendendo? Então, quando é para chamar o cara de extremista de direita, de fascista, etc., não é suposto, daí é direto. Se é para acusar qualquer padre ou bispo de pedofilia, não é suposto, aí é pedófilo mesmo para valer. Né? Então, esses espiões russos é tudo gente da alta sociedade aqui, como sempre foi. Né? Agora, os Estados Unidos é a mãe para essa gente, é a mãe. Outro dia eu vi, né, um debate entre... Alguém me mandou aqui um debate que está tendo numa universidade, uma conferência do David Horowitz. Então levanta uma mocinha e diz, olha, o senhor aqui disse que o nosso Grêmio, a nossa organização estudantil, está ligado ao terrorismo, mas nós fazemos as nossas próprias campanhas de coleta de dinheiro, não recebemos dinheiro de ninguém. Falou, olha, meu Deus do céu, ele diz que você colabora com o terrorismo, não que você recebe dinheiro dele, aliás, colabora duplamente, que você deixa de gastar o dinheiro deles e você é que arruma o dinheiro, toma o dinheiro de pessoas inocentes para você usar a favor deles. Daí ele espremeu a moça e disse o seguinte, você condenaria o Hamas aqui em voz alta? Né? E a mulher conversou, no fim não. Então, quer dizer, você apoia o Hamas. Você e todos os membros da sua organização apoiam o Hamas. É isso mesmo que eu estou falando. Então, obrigado por fornecer a prova. Agora, a moça, bicho, estava lá a moça com aquele cabelo coberto, como é próprio da mulher islâmica, né? Frequentando uma universidade americana, desfrutando de todos os benefícios da sociedade e falando o que quer. Agora, outra coisa que o David Horowitz deveria ter perguntado para ela, minha filha, você está aqui nos Estados Unidos defendendo um ponto de vista claramente anti-americano. Eu posso fazer a mesma coisa nos seus países? Então, eu realmente não entendo por que se concede a esses radicais islâmicos o direito de fazer aqui coisas que nos seus países, se alguém fizer, eles mandam matar. Eu acho, sinceramente, que o radical islâmico deve ter aqui o direito que o partido dele concede aos seus inimigos no seu país respectivo, exatamente o mesmo. Isso aqui você pode praticar o seu islã do jeito que você quiser, dentro da sua casa, quietinho. Sinceramente, eu acho que deve ser assim, porque o que é justo é justo. Agora, se você faz questão de mostrar que você é tão melhor do que o inimigo, tão melhor que você deixa ele matar você, então você não pode reclamar que está perdendo a guerra. Olha aqui, olha o que fizeram. A Suprema Corte... A Suprema Corte fez um voto outro dia que proíbe as organizações religiosas de escolher os seus membros segundo a crença religiosa. Presta atenção no que eu estou falando. Né? Aqui você cria, por exemplo, uma organização católica.
Né? Daí chega um sujeito e diz, olha, eu quero entrar aí. Você é católico? Não. O que eu sou? Sou comunista macumbeiro, esotérico e estratosférico. Mas eu quero entrar. Ah, não pode. Daí vem a Suprema Corte e diz, você tem que aceitar. O que isso implica é a total destruição do direito de reunião. Veja, quer dizer que sob o pretexto de proteger o inimigo da organização, destrói o direito. Quer dizer, você não tem mais o direito de se reunir conforme as suas convicções. Você faz uma reunião de 10 católicos, daí os caras mandam lá 100 anticatólicos e você é obrigado a aceitá-los. Então você não tem mais o direito de reunião. Isso a Suprema Corte acabou de votar. Isso é a coisa mais revolucionária, mais monstruosa, a decisão mais monstruosa que eu já vi na minha vida. Quer dizer que numa penada eles liquidaram o Bill of Rights e a Constituição. Você não tem mais o direito de se reunir. Ou seja, o que está consagrado é o direito de dissolver qualquer reunião mediante o ingresso de pessoas estranhas ao meio. Você fala que então aqui tem um clube de judeus sionistas. Mas daí chega um sujeito lá, quer entrar. Você é judeu? Não. Você é sionista? Não. O que você é? Eu sou nazista. É? E daí a Associação Judaica não deixa você entrar, daí ele vai para a justiça e está aqui a decisão da Suprema Corte, eu tenho que ser admitido nessa porra. Daí eu subo lá e tenho o direito de fazer um discurso nazista na reunião do judeu. É isso que essa porra dessa Suprema Corte acabou de aprovar. Agora, como é que esses caras querem se respeitar, meu Deus do céu? Uma coisa que o pessoal esquece também é o seguinte. Nas decisões judiciais, o juiz não tem poder executivo. É isso que o pessoal esquece. O juiz não tem poder executivo, o juiz só tem o poder de recomendar. E a autoridade executiva executa aquilo ou não, conforme aquilo esteja dentro da lei ou não. Quer dizer, se o juiz toma uma decisão ilegal, o braço executivo do governo só executa se ele concordar com aquilo, se ele achar que aquilo está certo. Como, por exemplo, esse caso aí do Coronel Plaza. Acabou de sair, está lá no Mídia Sem Máscara e no Nota Latina, mais um artigo excelente do Eduardo Mackenzie, o jornalista colombiano, que mora em Paris, escreveu um livro esplêndido sobre as Farc. Então ele conta que o pessoal está protestando porque o Coronel Plazas foi retransferido para uma prisão militar, dentro da Escola de Cavalaria. Porque o que eles queriam é o seguinte, botar o Coronel Plazas na prisão de La Picota, onde estão os mesmos traficantes que ele prendeu. Quer dizer, isso é claro que é uma conspiração para matar o Coronel Plazas, né? Daí, o pessoal colocando em ação a lei que permite que o preso militar fique numa prisão militar, botaram o Coronel Plazas de novo na Escola de Cavalaria, porque não querem que ele morra, evidentemente, né? Agora, essa juíza Maria Estela quer matar o cara, quer entregar para os inimigos. Agora, você imagina o que é um coronel, o cara, inclusive, está doente. Mas é um sujeito doente, né? Dentro de uma prisão cheia de traficantes que ele prendeu. O cara não dura 5 minutos, porra. Vai lá, o neguinho corta o tubo. Você não precisa dar um tiro, não precisa dar facada, nós vai lá, corta o tubo. E é isso que querem. Agora eu recebi aqui também, não pulei inteiro ainda, que é o recurso interposto pelo advogado Jaime Granados contra a decisão que condenou o Coronel Plazas a 30 anos de cadeia por um crime que ele não cometeu e por um crime que não existiu. Presta atenção. Né? Tem uma lei lá que chama já viu o crime de desaparição forçada? Que porra é essa? Se o sujeito está desaparecido, significa que ninguém sabe ou ninguém diz onde ele está. Então, esse crime é de prova impossível. Como é que você vai atribuir um crime de desaparição forçada a uma pessoa? Que porra? A lei já é absurda. Só que é o seguinte, a lei foi votada em 2000 e pouco e aplicaram essa lei ao coronel por um suposto crime cometido em 1985. Quer dizer, aquele princípio de que não há crime e não há pena se não há lei que os defina, foi para as picas, las picas. Então,
Como é que é? Quer dizer, a ideia em si já era absurda. Daí eles inventaram um artifício, o seguinte, eles perguntaram ao coronel, onde estão os desaparecidos? Ele respondeu naturalmente, não lo sei. E daí disseram, ele continuou ocultando, portanto, ele cometeu um novo crime de desaparição forçada. O que é para fazer com uma juíza dessa? É para dar um pontapé no meio do cu. Não é para respeitar uma filha da puta dessa. Porque, olha, até para trapaça judicial existe um limite humanamente tolerável. Né? Isso aí não pode ser. Quer dizer, você simplesmente... Então, o cara já falou que não sabe. Isso quer dizer que toda vez que você perguntar para ele, ele falar não sei, ele terá cometido 900 crimes de desaparição forçada, porra. Até onde vai esse negócio? Agora, cadê os desaparecidos? Já estão aparecidos há muito tempo, porra. Porque havia... A lista de desaparecidos tinha 11 pessoas. E, ao mesmo tempo, no edifício do Palácio da Justiça, tinha 11 cadáveres carbonizados não identificados. Então, 11 de um lado, 11 do outro. Precisa ter muita imaginação, vocês podem. Não encontramos fulano, mas aqui encontramos exatamente o mesmo número de cadáveres carbonizados não identificados. Né? Não precisa muita imaginação para supor que os desaparecidos são aqueles mesmos. Portanto, não há sequer um indício inicial de crime. Né? Nada. Pior, à medida que os cadáveres começaram a ser identificados, 15 anos depois, porque entregaram o cadáver para uma universidade cheia de comunistas, os caras não queriam fazer o laudo, porque, porra, ele vai ter que fazer o laudo, vai ter que dizer quem são as pessoas, daí vai ver que não estão desaparecidos merda nenhuma. Então, para não pagar esse mico, ficaram empurrando com a barriga, né? Mas quando entregaram o laudo, começou a aparecer os cadáveres. Primeiro apareceram 4, depois apareceram mais 3. Daí o exército descobriu uma outra e falou, está enterrado no tal lugar aqui. Ela morreu anos depois do acontecimento, está aqui enterrado no cemitério tal. Então, até o momento dos 11, já apareceram 10. Então, cadê o crime, porra? É? Cadê a desaparição forçada? Peraí, tem alguém na linha. Quem é? Alô, Rodolfo de Petrópolis. Rodolfo, tudo bem? Tudo bem? Eu tenho uma pergunta sobre a adoção de órfãos por casais homossexuais e o princípio moral do mal menor. Eu queria saber se no caso dos milhares de órfãos do Haiti ou de países em guerra civil na África, a adoção por casais homossexuais da Europa ou dos Estados Unidos é um destino melhor para estes órfãos do que permanecer no Haiti e na África. Olha, quer saber a minha opinião sincera? Não pensei muito profundamente no assunto. Mas, olha, eu sinceramente, eu preferia até ser adotado por um casal homossexual do que ficar passando miséria e perigo de morte. Se é pelo princípio do mal menor. Porém, esse princípio do mal menor está servindo apenas de pretexto. Você vai me dizer que essa putada gay de Nova York, cheia de dinheiro, né, frequentando sauna gay todo dia, tá louco para encher a casa de pobres farrapados do Haiti, da Zâmbia? Ora, meu Deus do céu! O que é isso, porra? Hã? Isso aí é tudo poesia danada, tá entendendo? Agora, eu acho o seguinte, pela experiência, pelo que eu vi, né, na vida, eu acho, por exemplo, um casal de lésbicas pode criar uma criança sem grande dificuldade. Agora, um casal homossexual macho, eu tenho as minhas dúvidas. Né? Eu nunca vi. Eu já vi camaradas sem filho de homossexuais e tal, é totalmente problemático, encrencado, e não são homossexuais, não. Isso aí está estatisticamente mostrando que a maior parte dos filhos de homossexuais não o são, né? Porque já está vendo o seu pai tomando no cu todo dia e fala, não, eu não quero esse destino para mim. Você me desculpe, dói muito. Então, eu acho que isso aí é uma hipocrisia, quer dizer, isso aí é como, aliás, o próprio casamento gay, hipocrisia. Você acha que gay quer se casar, meu Deus do céu? Dá uma olhada aí, vai ali na rua Vieira de Carvalho e você vê aquela fila, né, em São Paulo, né? Aquela fila de gay, tudo louco para entrar no cinema pornô gay. Você acha que aquele pessoal tá afim de casamento monogâmico? Ó, aliás, falando nisso, alguém até aqui me mandou um negócio fabuloso, quer ver? Aqui. O Carlos Malferraro me mandou aqui uma notícia que saiu na CNN.
fulano de tal é bissexual, Robert Wynne, 40 anos, né? E sua esposa Christine Wynne, 41. Eles, há 18 anos, eles têm um casamento monogâmico. Ué, mas se é monogâmico, como é que pode ser bissexual? Como é que é isso? O bissexual com casamento monogâmico, eles trocam de sexo todo dia. A mulher acorda, nasceu um peru nela. Daí no dia seguinte é o contrário. Só se for assim. Mas olha a redação dos caras. Quer dizer, o absurdo, né? Você escreve o absurdo e não, nem percebe. Isso aí antigamente só acontecia no jornalismo brasileiro. Agora já começou aqui também. Porque é o fenômeno do imbecil coletivo. O imbecil coletivo é uma coletividade de pessoas de inteligência normal ou superior e se reúne com a finalidade de imbecilizar-se umas das outras. As pessoas acabam ficando assim. Tanto mente que acaba escrevendo aí, ó. O sujeito pratica o bissexualismo num casamento monogâmico. Né? Isso é um milagre. Né? Agora, nós, o imbecil coletivo existe na esquerda. Na direita não existe. Na direita é uma coletividade de imbecis, tá certo? Que se reúne com a finalidade de permanecê-lo. É diferente, é? O pessoal da esquerda tem um QI muito mais elevado, né? O doutor Emir Sader, por exemplo, ele não é naturalmente burro, ele é artificialmente burro. Ele mente, ele se faz, tanto se faz que ele acaba ficando burro mesmo. Agora, Rodrigo Constantino, Paulo Giraldelli, não, eles são burros mesmo eternamente, eternamente. Não há a menor possibilidade de elevar o QI desses caras nem meio grau. Né? Então, aqui, o Jorge Oliveira Borges, lembra que eu falei de 260 ou 300 milhões de mortes do movimento revolucionário? E ele pergunta se eu tenho a distribuição dessas mortes por décadas. Olha, onde você encontra isso, Jorge? É na página do professor R.J. Rummel, com 2 M's, R-U-M-M-E-L. Põe esse nome no Google, ou em outro aparelho de busca, tá certo? E você vai encontrar. Aparece um outro aparelho de busca aí que garante privacidade, chama-se IP, eu acho que é IYPPY, uma coisa assim. E o Google, você põe a coisa no Google, já pronto, já vai parar no governo direto, tá certo? Então, lá na parte do professor, você pode também procurar a expressão democide, democídio. Né? Ele não usa a palavra genocídio, usa democídio, porque genocídio tem uma conotação étnica, né? E muitos regimes não matam as pessoas por seleção étnica, matam por outro, então, por outro critério qualquer. Né? Ou às vezes é mesmo dentro do mesmo grupo étnico, chinês matando chinês, então o genocídio fica um pouco meio estranho. Então ele criou esse outro conceito, o democídio. Então, R.J. Rummel é um sujeito que passou a vida estudando o assassinato em massa. É a página melhor que existe sobre isso no mundo. Ele ganhou, por essa realização de vida inteira, essa imensa pesquisa sobre o democídio, ele ganhou um prêmio da American Sociological Association recentemente. Então, olha aqui, eu queria recomendar 2 leituras para vocês sobre o caso desse derramamento de óleo da British Petroleum. Né? O primeiro foi escrito pelo meu amigo Donald Hank e está na página Lagos Forum. Lagos escreve L-A-I-G-L-E-S Forum. Né? Está lá em português, traduzido pela Graça Salgueiro. Né? E o outro é escrito pelo Tim Ball e saiu, já vou dizer onde saiu. Está aqui. Canada Free Press, é http://canadafreepress.com. Daí você põe lá o nome Tim, T-I-M, B-A-L-L. O artigo chama BP and Obama Benefit from Oil Leak Continuing. A British Petroleum e o Obama estão ganhando com o vazamento de óleo. Porque se você perguntar, olha, por que o Obama não fez merda nenhuma até agora para parar o vazamento de óleo? É um negócio impressionante, né? O óleo já tomou metade do Golfo do México, né, e agora com a estação dos furacões, arrisca espalhar óleo por toda a cidade, chover óleo em tudo quanto é cidade. O negócio paralisou a economia da região, está um desastre formidável. Né? Meios para resolver o negócio ele tem. Até o governo da Holanda ofereceu equipamentos especiais, não queremos. Né? Ué, por que não queremos? Hein? Primeiro, o Obama quer aproveitar isso aí para passar legislação e fontes de energia renováveis.
que é uma picaretagem do tamanho do bonde. Quer dizer, é a picaretagem do Al Gore passando por outras vias, né? Então, ele está apostando no quanto pior, melhor. Então, está deixando o negócio crescer, 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 para tirar um proveito político disso. Ademais, minha gente, aqui o Timbó, ele menciona um caso que interessa diretamente a nós. Por quê? Você veja, o Obama passou uma lei que proíbe extrair petróleo nessas áreas marítimas, né? Então, está cheio de petróleo, mas não pode tirar uma gota, né? Ao mesmo tempo, ele ofereceu dinheiro para ajudar a Petrobras, a nossa empresa estatal de petróleo, a perfurar petróleo embaixo do mar. Quer dizer, ele está ajudando o Brasil a fazer o que ele está proibindo os americanos de fazer. Por que ele fez isso? Porque o Jorge Soros investiu 811 milhões na Petrobras. E o Jorge Soros é o patrão do Obama. O que mandar fazer, né, o Jorge Soros chega lá, pô o pinto na mesa, pô, aquele pinto velho, e o Obama, sim senhor. Né? Então, é assim o negócio, pô. Quer dizer, isso aqui está virando o mensalão, isso aqui está virando o Brasil, está virando é um negócio impressionante como a rapidez com que o mundo se brasilianiza, né? Eles mandaram pedir aí o know-how, né, do mensalão e estão aplicando aqui. Agora, veja outro negócio que me manda, que vocês me mandam um espaço da Reuters. Eu estava falando do sujeito que pratica o bissexualismo num casamento monogâmico. Né? Os caras escrevem umas coisas que são tão absurdas ou chocantes e não percebem o que estão escrevendo. Olha aqui, despacho da Reuters. Né? O discurso do técnico Dunga para a partida contra o Chile pela Copa do Mundo pode ser de cautela, mas a maioria dos integrantes do governo federal, entre eles o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aposta em vitória tranquila do Brasil. O prêmio para quem clavava o placar, uma garrafa de cachaça. Durante a reunião de coordenação do governo que tinha na pauta as enchentes que mataram dezenas de pessoas no Nordeste, os ministros fizeram as suas apostas. E o prêmio será uma cortesia do vice-presidente Zé Alencar, uma garrafa de cachaça Maria da Cruz. Maria da puta que eu pariu, Zé Alencar! A hora que vocês estão tratando uma tragédia que está afetando milhares de brasileiros, vocês ficam lá fazendo apostinha de garrafa de cachaça, enfia a garrafa de cachaça no cu, seu filho de uma puta. Queria eu te encontrar pra ver, ó. Até eu forneço a cachaça pra pôr no seu cu. Desgraçado, miserável, miseráveis, canalhas. Como é que vocês suportam essa gente, porra? Olha aqui, Lula, Gilberto Carvalho, Alencar, né? Gilberto Carvalho é aquele que é o contato dele no Foro de São Paulo. É o homem do Lula no Foro de São Paulo, na revista, né? Está lá no corpo de diretores da revista América Livre do Foro de São Paulo. Né? Olha só. Vê que tipo de gente que está governando você. Porra, vocês foram ciscar no lixo mesmo, hein? Puta que pariu. Com tanta gente boa nesse país, tem que botar essa merda dessa geração. Pior é a minha geração, eu morro de vergonha disso. Agora, aqui o Helder Moraes me pergunta, diz, olha, nos seus áudios no YouTube, você diz que tem 3 grupos que manipulam o mundo e tem a doença da megalomania de fazer a nova ordem mundial. O primeiro grupo eram os camaradas do Bilderberg, aqueles banqueiros podres ricos, dono do FMI, que tem o Herman von Rompuy na presidência da União Europeia. E diz também uma sigla, se não me engano, a CFR é Council on Foreign Relations. Eu não entendi desde que se trata. Council on Foreign Relations. É o principal think tank aqui americano. Quem não passa por lá não chega na presidência. O segundo grupo, diz o senhor, é os comunistas KGB, que são os mais ricos de todos, e que não quer saber da verdade quanto quer a riqueza, desde que a Constituição Soviética não permitia nem mesmo o governo saber quanto eles tinham. Essa é a verdade, quer dizer, o parlamento soviético não tinha acesso ao orçamento da KGB. O orçamento da KGB era ilimitado. É um negócio inimaginável. Veja, a KGB tinha 500 mil funcionários só dentro da União Soviética. Mais aproximadamente 5 milhões de agentes espalhados pelo mundo. É um negócio descomunal. Ela foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu ao longo de toda a história humana. Tá certo? E, comparado com isso, qualquer milionário aí do Wall Street é um pé rapado, porra. Daí aí o senhor explorou vários assuntos e foi emendando um assunto no outro, e acabou não dizendo qual é o terceiro grupo. O terceiro grupo é o grupo islâmico, que é o projeto globalista mais antigo que existe. Antigo e contínuo ao longo do tempo. Né? Porque a ideia dos camaradas é o seguinte, o Islã vai realmente dominar o mundo inteiro. Quer dizer, ou por
por adesão, quer dizer, vai conquistar as almas, ou então vai na porrada, é de um jeito ou de outro. Esse é um plano contínuo que eles jamais abandonaram e estão aí executando, né? E, a partir do século XX, adotaram uma outra maneira de penetrar, de dominação. E são justamente, vamos dizer, as taricas, as organizações esotéricas, que aparentemente são distintas do Islã exotérico e, portanto, então são transportáveis. É uma espécie de, como se diz, são teorias místicas que, teoricamente, que, em hipótese, podem se aplicar a qualquer religião e não estão limitadas pela lei islâmica. Mas esse é só da boca para fora. Na verdade, é tudo islâmico mesmo. Peraí, tem alguém na linha? Alô, quem é? Sim, quem é? Marcos. Marcos, tudo bem? Olá, tudo bem. Eu estou falando aqui do do contrato e eu tenho uma pergunta para o senhor, uma dúvida assim que eu tenho desde criança, gostaria de saber. Existe algum modo de conciliar o evolucionismo com o criacionismo? Ou a gente tem que escolher algum deles? Peraí. O som está muito ruim. Você fale um pouco mais longe do microfone porque tá dando muita ressonância. Fale, repita a pergunta, por favor. Da gente conciliar evolucionismo com criacionismo? Perfeitamente. Você veja que o próprio Charles Darwin, se você ler os parágrafos finais do livro Origem das Espécies, ele faz uma declaração explícita de criacionismo e em favor do design inteligente, de modo que as coisas não são incompatíveis, né? O problema realmente não é esse. O problema é saber se o raio da evolução aconteceu ou não aconteceu, né? Porque existe conciliar hipóteses. As hipóteses em si são conciliáveis. O problema é saber qual delas se verifica na realidade. Qual que é a opinião do senhor? Qual que seria mais aceitável? Olha, hoje em dia eu já estou começando a achar que a evolução não aconteceu, não. Durante muito tempo eu fiquei, né, assim, hesitante. Porque eu li as provas do evolucionismo e falei, parece que está certo. Daí eu li a prova contra e falei, também parece que está certo. Então, durante uns 10 anos, eu fui o único ser humano que não tinha nenhuma opinião a esse respeito. Mas, depois desse livro do Dr. Sodera, que chama A Small Speck to Man, quer dizer, de uma manchinha ao homem, eu estou começando a achar que não aconteceu, não. Se você puder, dê uma espiada nesse livro, o autor chama-se Dr. Sodera, e o livro A Small Speck to Man. Speck, S-P-E-C-K. Né? O camarada ali que torna a coisa inviável, eu falo, olha, eu desisto. Parece que a coisa é inviável mesmo. Mas também não posso jurar, hein? Nossa, Carlos. Se não consta em Bíblia, como é que a gente concilia uma coisa com a outra? Porque eles já são provados que eles existiram. Não, você vê, a hipótese de que Deus, na criação, ele não criou todas as espécies de animais ao mesmo tempo, mas de que continuaram aparecendo espécies depois, essa hipótese já está em Santo Agostinho. Santo Agostinho admite isso aí. Santo Tomás de Aquino também tem alguma coisa desse tipo. Mas essa hipótese evolucionista ela não foi inventada no século XIX, não. Ela é muito antiga. Mas era apenas uma hipótese, ninguém pode jurar. Mas de repente chegam os caras dizendo, não, isso aqui é fato científico comprovado, mas ninguém comprovou porra nenhuma até agora. Para mim ainda é hipótese. E depois desse livro do Dr. Sodera, que eu esqueci o primeiro nome dele, olha, sinceramente eu já acho que não vai dar. E a interpretação do criacionismo na Bíblia? Você acha que a gente deveria levar ao pé da letra? Uma grande dúvida que eu tenho é como interpretar a Bíblia. Ué, mas você tem. Isso aí a humanidade tem. Eu conheci o senhor. Isso aí a humanidade tem. Quer dizer, a Bíblia não é um livro fácil de interpretar, porque a linguagem simbólica é bastante compacta, você tem que ir de pouquinho, né? Quer dizer, mas eu sugiro o seguinte, que você estude a tradição dos intérpretes. Quer dizer, isso aí faz 2000 anos que tem gente estudando isso aí, e a gente não pode chegar,
vamos ler direto, vamos entender direto com a nossa cabeça. Fala, não é assim. Primeiro você não lê direto, você não está lendo os textos originais. Você está lendo a tradução. A tradução já é uma interpretação. Tá certo? Então você não está tendo acesso diretamente ao texto da Bíblia, porém há uma interpretação que alguém deu a ela. A interpretação pode ser mais correta, menos correta, tá certo? Então nós temos que ser humildes e reconhecer que nós não somos Adão no paraíso, nós não somos o primeiro que aparece na face da terra, e não somos os primeiros que estamos lendo a Bíblia. Tem muita gente muito boa leu, né? Tá certo? Então eu sugiro que você rastreie as interpretações clássicas. E última análise, você se apega lá no Santo Tomás de Aquino, que é um homem de uma sensatez fora do comum, e que dificilmente era. Era também como todo mundo, mas dificilmente era. Então vai lá que você não vai se dar mal, pô. Então vamos em frente. Aqui, eu recebo do Cristiano Schultz, né, um negócio, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi dominada durante o DCE lá foi dominado durante 48 anos pela esquerda, e teve uma eleição, tiraram o pessoal da esquerda. O que o pessoal da esquerda fez? Imediatamente, não, nós vamos dar um golpe no negócio, nós vamos acusar os caras de corrupção, criar um processo contra eles, criar um escândalo e derrubá-los. Agora, atenção, gente. Isso aqui é uma lição para vocês que saíram vitoriosos nessa campanha contra a esquerda. Vocês deveriam ter processado a esquerda antes. Vocês não sabiam que a esquerda ia fazer isso? Tá? Vocês acham que a esquerda vai reconhecer uma eleição? Ora, meu Deus do céu, quando elegeram o Fernando Collor de Mello, o que fizeram? Descobriram lá um negócio de um Fiat Elba, uma merda de um Fiat Elba, e derrubaram o cara. O que é o Fiat Elba comparado com o mensalão? Nada. Ou seja, a esquerda não admite que exista oposição, não admite que o poder seja dividido. A ideia de rotatividade do poder é absolutamente incompatível com a mentalidade esquerdista. Agora, quando que vocês, liberais conservadores, vão entender isto? E com a esquerda não se concorre eleitoralmente, se concorre na esfera do poder. Eles tentam destruir vocês, você tem que tentar destruí-los por todos os meios. É só assim. Qual é o meio mais prático? Processo, ué. Assédio judicial. Você lembra quando o pessoal gay fez 200 processos contra o cardeal do Eugênio Salles, velhinho, lá, como é que o velhinho... Ele não ia ter nem tempo de se defender 200 processos, que vai levar 40 anos. É assim que se faz, porra. Agora, se vocês acreditam no rodízio democrático, eu digo, o rodízio democrático existe entre pessoas que têm a mentalidade democrática, que respeitam a democracia. E esses caras não respeitam, então é claro que eles iam fazer isso com vocês. Então, antes de você vencer na eleição, já tinha que ter processado o cara 1000 vezes. Imagina se eles ficaram lá 40 anos e não roubaram nada. Porra, meu Deus do céu. Roubar é natural nesse pessoal da esquerda. Vocês não roubaram nada, tenho certeza que vocês não roubaram um tostão. Tá certo? Não fizeram nada errado. Inclusive porque chegaram lá anteontem, né? Agora, esse pessoal ficou 40 anos lá. Por que não investigaram os caras? Quer dizer, você vai com aquela, sabe, aquela crença linda, idealista na democracia e acha que o outro vai respeitar isso. Ora, porra! Né? Isso é a mesma coisa que você achar que o ladrão vai respeitar sua propriedade. Quer dizer, o ladrão entra para roubar, você fala, não, meu filho, você não pode fazer isso que é proibido, está aqui o Código Penal. Né? Então, olha, vocês fizeram um belo esforço, tá certo, mas o esforço está incompleto. Não se trata de vencer uma eleição. A luta contra o movimento revolucionário é uma luta pela destruição do poder do outro. Não é só para ocupar um cargo. Quando é que vocês vão entender isso? Eles entendem perfeitamente. Tanto que conseguiram destruir realmente todos os seus adversários potenciais. E hoje está na situação que, como diz o Lula, todos os candidatos presidenciais são de esquerda. Olha que maravilha. Vencemos. Isso é democracia como eles entendem. É a famosa tolerância libertadora de que falava Herbert Marcuse. Quer dizer, toda a tolerância para com a esquerda e nenhuma para com a direita. Isso é o que eles praticam. Agora, se você vai praticar tolerância efetiva com eles, eles vão acabar com vocês. Vocês têm que entender que não se trata de eleição. É uma disputa, e nem é uma disputa de ideias, é uma disputa de poder. E poder se constitui de pessoas. Pessoas significa reputações. Tá? Então, eles entendem isso. Então, o que eles fazem? Primeiro destroem todas as reputações dos adversários e daí concorrem com o cara numa eleição no qual o sujeito já entra desmoralizado. É isso que ele tem que fazer também. Só que é o seguinte, eles mentem para fazer isso e nós não precisamos mentir. Eu preciso inventar um mensalão, meu Deus do céu? Eu preciso inventar o Foro de São Paulo? Eu preciso inventar o narcotráfico? Não, tudo isso está aí na realidade, é o que eles estão fazendo. Então,
Ó, e eu acho que hoje não dá mais tempo de falar mais nada. Então, nós temos que estar aqui no fim. E então, até a semana que vem. Muito obrigado.